Quero aqui cumprimentar todos vocês com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos vocês, amigos, ouvintes, que estarão ouvindo esta palavra, que estarei ministrando aqui, onde estarei meditando na palavra de Deus. E diante disso, juntos estaremos sendo edificados através da palavra do Senhor. E como não quero apenas estar sendo edificado, e adquirindo apenas conhecimento para mim mesmo, achei por bem estar fazendo aqui esta live ao vivo, para juntos sermos edificados, juntos aprendermos a respeito da palavra que é poderosa, porque ela vem do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ao contrário de que muitas pessoas dizem que a Bíblia contém a palavra do Senhor, não, está errado. A Bíblia, ela é a palavra do Senhor. De Gênesis a Apocalipse, aqui são escritos através de homens que foram inspirados por Deus para revelar a vontade de Deus para as nossas vidas, E nesta live de hoje estaremos aqui comentando um pouco a respeito dos dons de poder, Os dons de poder que reflete e que revela a pessoa de Deus, um Deus que é o Todo-Poderoso. Diz a palavra do Senhor que Deus, ele foi quem criou o universo. E tudo que existe é criação de Deus. Isso está registrado em Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ver aí a criação de todo o universo. Nós vemos que ao 6º dia, Deus ele criou o homem, que é a imagem e a semelhança de Deus. E diante disso, nós que somos aqui a criatura magna de Deus, a criatura que é a imagem e a semelhança de Deus, nós estamos aqui o privilégio de termos sido, além de ser criatura de Deus, nós temos o privilégio de ser chamados também de filhos de Deus. Porque a Bíblia Sagrada, em João, ele escreve, João que foi discípulo de Jesus e também apóstolo em seguida, ele vai escrever aqui, no capítulo 1. É muito importante isso aqui. E no versículo 12, que diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que maravilha! Então a palavra de Deus, ela nos dá a garantia de que nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. Então nós não apenas somos a criatura, o homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Nós sabemos a respeito das narrativas bíblicas que o homem, Adão e Eva, o primeiro casal que foi criado à imagem e semelhança de Deus, feito pelas próprias mãos de Deus, segundo a Sagrada Escritura, vai nos dizer que após Adão ser formado, ser feito, Deus ele sopra sobre Adão o espírito, de vida, o fôlego de vida foi soprado em Adão. Adão foi colocado então ali no jardim do Éden, para administrar, para governar com autoridade e poder delegado por Deus. Mas diz a Bíblia Sagrada que todos os preceitos que Deus estabeleceu e em aliança com Adão ali, ali naquele jardim do Éden, aonde Deus falou para Adão, de toda árvore comerás livremente, porém, da árvore do bem e do mal, A árvore da ciência do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Diz a palavra do Senhor, E nós sabemos a história, a palavra de Deus,
ela vai nos dizer a respeito que Adão e Eva falharam desobedecendo a ordenança divina. E por que falharam desobedecendo a ordenança divina, comendo então do fruto proibido, né? Primeiramente a mulher Eva come do fruto proibido, depois ela apresenta aquele fruto para Adão, e diz a palavra do Senhor que então Adão come também daquele fruto, e onde eles têm a consciência, né, daquele grave pecado cometido, desobedecendo a Deus, porque eles percebem que eles estavam diante da sua esposa, no caso Eva, e Eva diante do seu esposo Adão, percebe que eles estavam, né, e sentiram envergonhados, estavam nus, e por isso sentiram envergonhados. A vergonha veio diante deles, né? Então eles começaram a pensar e começaram a analisar que de fato, né, eles tinham pecado contra Deus, né? Onde eles começaram a sentir vergonha, e a partir daquela vergonha eles começaram a sentir medo, né, do seu Criador, do seu Pai, né, aquele que criou, né? E diz a Bíblia Sagrada que Adão e Eva, eles vão então se esconder de Deus, né? Adão e Eva que tinham comunicação com Deus diariamente, né? Diariamente Adão e Eva tinham contato com Deus. Diz a palavra do Senhor que toda virada do dia, Adão e Deus, eles conversavam entre si, né? Tinha aquele relacionamento maravilhoso, mas devido ao pecado, né, aquele relacionamento foi interrompido devido à desobediência do primeiro casal, onde Adão ele se esconde, né, quando ele ouve a voz do seu Criador, né, do seu Deus, do seu Pai, né, o Deus Criador de Abraão, de todas as humanidades, né, e vai dizer a palavra do Senhor que então Adão e Eva se escondem do seu Criador. Veja que aquele delito, né? Eles se sentiram envergonhados, né, de ter desobedecido ao seu Pai Celestial, seu Pai Criador, né? E se esconde. E diz a Bíblia Sagrada que então Adão, com a vergonha, ele faz vestimenta, né, de figueira, né, da árvore da figueira, da folha da figueira, faz uma vestimenta para si, mas Deus vai de encontro com aquele casal, né? Diz a palavra do Senhor que perdoa ali, cobre as suas nudez, né, a sua vergonha, se cobre, faz uma vestimenta para aqueles casal de cordeiro, né? Então Deus ele sacrifica um cordeiro, faz uma vestimenta de couro para ele, veste, mas todo pecado existe uma consequência. Diz a Bíblia Sagrada que então aquele primeiro casal foi expulso do Jardim do Éden, né? E Deus então coloca ali naquele jardim, diz a Bíblia Sagrada aqui no capítulo 3, né? Que Deus, no capítulo 3, versículo 24, que Deus então lança fora o homem, põe um querubim, né, a oriente do Jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida, né? Então, ali no jardim, no meio do jardim do Éden, existia a árvore da vida, aonde Adão ele comia, né, diariamente, e porque tinha aquela alimentação daquela árvore da vida, né? E aqui ele perde esse direito ao acesso a essa árvore da vida, né, desse fruto, né, da árvore da vida, diz a palavra do Senhor, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 24. E deste modo, porque foi expulso, né? Primeiramente, quando ele é expulso do Jardim do Éden, né, ali acontece a primeira morte, que é chamada morte espiritual. Então morre espiritualmente Adão e Eva, né? E agora aqui no capítulo 5 e o versículo 5, né, de Gênesis, vai dizer agora que e foram todos os dias de Adão, todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. Aqui acontece a segunda morte. A primeira morte que eu disse
foi a morte espiritual. Adão é retirado do jardim do Éden, deixa de se conectar com Deus, há uma separação do Criador com a sua criatura, devido ao pecado, né? E agora aqui, diz a palavra do Senhor que Adão, ele morre fisicamente. Né? Adão, ele viveu, segundo as Sagradas Escrituras, 930 anos, e então depois ele morreu. Então diz a palavra do Senhor que Adão, ele morre com 930 anos. Vem aqui a morte física de Adão. A Bíblia fala também a respeito da morte espiritual, né? Que é uma separação eterna. A Bíblia fala aqui no livro de Apocalipse, né? A carta, no livro das revelações, em Apocalipse, que a segunda morte espiritual em Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e o versículo 15 diz assim, ó: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então observa que a segunda morte é para todos aqueles que foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, a primeira morte física retrata o homem, né, hoje que está vivo, fisicamente falando, mas porque está distante de Deus, né, está distante do seu Criador, reflete que ele está espiritualmente morto, segundo a palavra do Senhor. Por quê? Porque o pecado gerou a morte. Então, quando o homem pecou, Adão pecou, diz a palavra do Senhor que esse pecado passou para todos os homens. E segundo Paulo vai registrar aqui, na palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 3, e o versículo 23 diz assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então agora, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs Deus para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então aqui Paulo está dizendo que todos os homens foram destituídos da glória de Deus. Assim como Adão foi expulso do jardim do Éden, perdendo todo o direito de filho também, né? Sendo agora apenas criatura, perdeu o direito de filho, né? Perdeu o direito das bênçãos espirituais, da árvore da vida, de desfrutar de todas as regalias que Deus havia disponibilizado para Adão ali no jardim do Éden. Todo esse direito, né? O homem foi destituído. Foi destituído não apenas daquele paraíso terreno, mas foi destituído de toda a glória espiritual. E por isso hoje o homem que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele ainda, né, ele é apenas uma criatura segundo a palavra do Senhor. E para se tornar filho de Deus, conforme nós lemos em João, ele precisa aceitar e reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor aqui, ó, no versículo 12, lendo de novo. Diz a palavra do Senhor aqui: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, neste momento, tem a disponibilidade, todos aqueles que estão em vida, né? Todos aqueles seres humanos, todas as pessoas, neste momento, têm o privilégio, têm a oportunidade dada por Deus
Louvado seja o Senhor, de se tornar, né, a partir deste momento, filhos de Deus. Filhos de Deus, através do crer na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E quando nós cremos, nós aceitamos, diz a palavra do Senhor, todos que recebem, né, a Jesus como seu Senhor e Salvador, ele agora vai se tornar uma nova criatura. Diz a palavra do Senhor, se torna uma nova criatura, né? E o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo, ele entra dentro de cada um de nós, nos dando vida em Cristo, nos dando uma vida nova em Cristo Jesus. E por esta razão, aleluia, nós nos tornamos feitos filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Maravilha. Então, meus amados irmãos, eu quero aqui compartilhar com os irmãos a respeito dos dons ministeriais, né? Os dons ministeriais, eles estão registrados na palavra do Senhor. Os dons ministeriais, assim também como os dons espirituais, né? Eles estão disponibilizados para todos aqueles que se tornaram filhos de Deus. Maravilha. Deus, ele compartilha comigo e compartilha com todos aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo e creram que Jesus, ele é o único Deus, ele é o único Senhor e suficiente para nos trazer a salvação. E que ele de fato é o Filho de Deus. Quando assim nós cremos que Jesus, que veio a esta terra, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, como diz a Sagrada Escritura, né? Crê nesta palavra, crê na mensagem deste Evangelho de Jesus Cristo, então a partir deste momento que ele creu em Jesus como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se torna filho de Deus. Não mais é uma criatura, mas além de ser uma criatura, a imagem e semelhança de Deus, além de ser criado a imagem e semelhança de Deus, Deus fez deste seu filho. Aleluia. Nós somos enxertados na videira verdadeira, né? Diz a palavra do Senhor em João, capítulo 15, que, né, Jesus, ele vai fazer aqui uma ilustração dizendo que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, ou seja, Jesus é a videira verdadeira e Deus Pai, ele é o lavrador. Diz, toda vara é em mim, ou seja, que crê em mim, que acredita em mim, né, que depositou a confiança em mim, este dá muito fruto. E também ele atira e limpa toda aquela que não dá fruto, né? Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Deus, ele vai tirar toda a vara que está nele e não dá fruto. Ou seja, quem são esses? São aqueles que acreditaram no Senhor Jesus Cristo, mas vive uma vida apagada, né? Vive uma vida desmotivada, vive uma vida desregrada, vive uma vida de qualquer forma, vive uma vida como que morto, né? Morno espiritualmente falando. Diz a palavra do Senhor lá no livro do Apocalipse, que porque a igreja que estava ali, naquela região da Ásia Menor, que não era nem quente e nem fria, mas era morna, né? Diz a palavra do Senhor que Jesus, ele Deus vomitar-te-á da sua boca. Ou seja, Deus, ele não tem compromisso com aquele que é morno, com aquele que está em cima do muro, com aquelas pessoas que está mais para lá do que para cá. Agora, se você está fraco na fé e você deseja abraçar as promessas de Deus, se você está fraco na fé, mas se você dobrar o seu joelho e pedir a Deus graça, pedir a Deus forças, falar assim, Senhor, eu não quero estar desta forma. Deus, eu estou desmotivado, mas eu sei, Senhor, que o Senhor é o Deus que me dá força, porque diz a sua palavra que o Senhor multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Então, se você tem
essa confiança, mesmo você estando fraco agora, Deus ele vai te levantar, Deus ele vai te fortalecer, Deus ele vai te regenerar, Deus ele vai te dar vida nova, Deus ele vai colocar fé na sua pessoa, em você, vai colocar você de pé e vai fazer de você uma videira, um galho na árvore que frutifica. Deus colocou você nesta videira, aleluia, que é Jesus Cristo, para você frutificar. Para você frutificar. Louvado seja Deus. Deus, ele tem prazer, aleluia, numa árvore, aleluia, frutífera. Nós somos comparados, aleluia, com o galho que foi enxertado nesta árvore. Por isso, Paulo vai nos dizer que nós somos o corpo de Cristo. E Cristo, ele é a cabeça da igreja. Então, nós que somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Por quê? Porque nós somos o templo do Senhor. Por isso que Deus, aleluia, ele não habita em templo feito por mãos de homens, de alvenaria, de concreto. Deus, ele habita dentro de mim e habita dentro de você. Se você, aleluia, está fraco na fé, se você está enfraquecido na fé, neste dia de hoje, nesta tarde, Deus, ele quer te fortalecer, aleluia. E Deus, ele quer revestir você com todo o poder de Deus para te levantar como atalaia, como testemunha do Senhor, para poder propagar o evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Então, queridos irmãos, neste momento, nós estaremos falando aqui a respeito dos dons de poder. Os dons de poder, ele está disponível para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Todos aqueles que creem na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tem, aleluia, o acesso, ele tem o direito de desfrutar, aleluia, e vivenciar na sua vida os dons de poder. Louvado seja o Senhor. Diz a palavra do Senhor em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, 4 e 5, assim, ó. A minha palavra, apóstolo Paulo está dizendo, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Maravilha. Então, a nossa fé, aleluia, ela deve estar ancorada, ela deve estar embasada, louvado seja o Senhor, na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é a única palavra que nos dá força, nos dá motivação espiritual para realizarmos a obra do Senhor Jesus nesta terra. Portanto, queridos irmãos, os dons de poder que Deus disponibilizou para a sua igreja, para todos aqueles que nele crê, aleluia, foi para capacitar para a realização e propagação da palavra, a mensagem de Deus, porque a mensagem de Deus diz a palavra do Senhor. Paulo falando, bendito seja o Senhor, dizendo no capítulo 1 de Romanos, e o versículo 16 assim, Paulo dizendo, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho de Jesus Cristo, ele é poder de Deus. Aleluia. O evangelho de Jesus Cristo, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Por que primeiro do judeu? Porque diz a palavra do Senhor que Jesus ele veio para os judeus. Mas diz também a palavra do Senhor que os seus não receberam. Os judeus desprezaram a Jesus. Né? Diz a palavra do Senhor que os judeus desprezaram a pedra que foi posta na esquina, ou seja, a pedra principal, a pessoa principal.
Jesus o Cristo, o prometido lá no Antigo Testamento, através da propagação do Evangelho, mediante Moisés, mediante Abraão, né, o que foi o primeiro patriarca, depois Isaac, depois Jacó, depois vem Moisés pregando a palavra do Senhor, né, e assim sucessivamente veio os profetas falando e anunciando a respeito do Messias, né, do verbo vivo de Deus que viria trazer a salvação, né, e trazer o evangelho de transformação de vidas. Diz a palavra do Senhor nos evangelhos do Novo Testamento, queridos irmãos, que Jesus ele veio, né? Quando João ele estava lá no Rio Jordão, diz a Bíblia Sagrada, em João, capítulo 1, quando João estava lá no Rio Jordão pregando o evangelho de Deus, falando que ele não era o Cristo, né? Porque estava batizando. Ele estava batizando porque ele acreditava que o Messias, o prometido pelos profetas, ele viria. E porque ele viria, ele estava ali preparando o caminho para que quando Jesus chegasse no cenário ali, nas ruas de Jerusalém, ali naquela cidade de Jerusalém, né, as pessoas já estavam cientes, através da ministração de João, né, que Jesus, que viria como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, porque o pecado fez a separação do homem e Deus, segundo o livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1, que o pecado faz separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, né? Este é o pecado, né, que levou o homem à morte espiritual. Aqui se fala da primeira morte espiritual, né, que é essa separação do homem e Deus, né? E João, quando estava ali pregando, diz a palavra do Senhor aqui, ó, no capítulo 1, né? E o versículo 14, João vai dizer assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Né? João aqui, esse João aqui é o João apóstolo, né? Está dizendo que o verbo se fez carne. Né? Lucas vai registrar aqui, aleluias, que João o Batista, ele estava preparando o caminho do Senhor. Lucas capítulo 3, né? Lucas capítulo 3. João, ele pregava, né, o arrependimento dos pecados, né? Que as pessoas pecavam, e aqueles que chegavam até João arrependidos dos seus pecados, diz a Bíblia Sagrada, que João batizava nas águas, né? Para perdão dos pecados, para o arrependimento e perdão dos pecados. Mas João falou assim, né? Que João diz aqui, ó, no versículo 16, de capítulo 3 de Lucas, respondeu João a todos dizendo, né? Todos aqueles que pensavam que João era o Cristo. João responde para eles dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água. Batizo-vos com água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia da batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, queridos irmãos, todos aqueles que se chegam diante de Jesus, né, por intermédio da pregação do Evangelho, através da revelação de Jesus, né, de uma forma individual, de uma forma particular, e você abraça este Evangelho de Jesus Cristo, que é um Evangelho genuíno, você abraça este Evangelho, né, e você crê neste Evangelho, você se torna filhos de Deus, né? Por quê? Porque você creu no nome de Jesus, você recebeu Jesus como seu Senhor, você recebeu Jesus como seu Salvador. E porque você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você se tornou a igreja de Deus, né? A igreja de Deus. E porque você se tornou a igreja de Deus, você se tornou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, de tal modo, queridos irmãos, que este Evangelho, que é o poder de Deus, aleluia, para promover a salvação de todos os homens, aleluia, ele nos colocou, ele nos introduziu, aleluia, dentro de um ambiente espiritual, do reino espiritual de Deus. Ele nos introduziu
diante do reino espiritual de Deus, né? Diante deste grande reino de Deus, esse mundo espiritual, né? Por isso, aleluias, que nós que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós temos o acesso a esses dons de poder. Esses dons de poder está disponibilizado para todos aquele que crê na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então diz a palavra do Senhor, queridos irmãos, que todos aqueles que crê na pessoa bendita de Jesus Cristo, Marcos vai dizer isso. Vamos ler aqui, capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Marcos. E o versículo 15 diz assim: disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Esse batizado será salvo aqui é o batismo do Espírito, né? Ou seja, no momento que nós cremos, mas cremos de todo o nosso coração, né? Se nós cremos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, né? Nós vamos ser batizados. Por que vamos ser batizados? Porque João, né? João, o evangelista, vai dizer que o Espírito Santo do Senhor, ele habita, ele vai entrar dentro de nós através do sopro da palavra de Deus. No momento que nós acreditamos na pessoa bendita de Jesus Cristo, né? O Espírito Santo, Deus, ele sopra em nós o Espírito Santo dentro de nós, e nós somos cheios do Espírito Santo. Aqui é o batizado e será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, se nós cremos de forma genuína que Jesus de fato é o Filho de Deus, nós seremos batizados nesse exato momento, né? E somos salvos porque o Espírito Santo, a partir do momento que nós cremos, ele habita dentro de nós. Veja aqui, queridos irmãos. Então diz a palavra do Senhor: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê quem não crê será condenado. Então veja, esta será condenada, está falando aqui da segunda morte espiritual, que nem nós lemos lá em Apocalipse, não é isso? Então aqui diz a palavra: quem crê e for batizado será salvo. Veja o que está escrito em 1ª carta aos Coríntios 12, versículo 13. 1ª carta aos Coríntios 12, versículo 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Só para que nós possamos entender esse batizado e será salvo aqui, né? 1ª carta aos Coríntios 12 e o versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Jesus é o cabeça do corpo. Nós formamos um corpo quando nós cremos em Jesus. Porque nós cremos, nós fomos batizados em um Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. João vai dizer, aleluias, né? No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 e o 22, que Jesus sopra o Espírito Santo em todos aqueles que nele crê. Se você crê no Evangelho de Jesus Cristo, Jesus, ele vai soprar, Deus, que é Jesus Cristo, vai soprar em você o Espírito Santo. O Espírito Santo vai entrar em você, te batizando no corpo. Você vai ser cheio do Espírito Santo, vai ser um crente batizado no Espírito Santo, no corpo, né? Batizado no corpo, formando um corpo, você, um corpo de Cristo. Por isso que você é salvo. Agora a Bíblia vai falar do revestimento de poder, né? Todos aqueles que foram batizados no corpo foram salvos em Jesus Cristo, conforme diz a palavra de Deus em Marcos, capítulo 16, e o versículo 16, que foram salvos porque creram, e porque creram foram batizados, e porque foram batizados foram salvos. Diz a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, né, Jesus dizendo o seguinte para eles: todos que foram salvos já, todos que eram salvos, cheios do Espírito Santo, batizados no corpo, Jesus falou assim, ó, Jesus, ele determinou, no capítulo 1, versículo 4 de Atos, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes,
Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Primeiro, um batismo no corpo. O Espírito Santo habita diante de nós. Batismo no corpo porque nós cremos. Agora aqui, um revestimento de poder. Versículo 8 vai falar, para que serve esse revestimento de poder? Está dizendo aqui, ó, vós, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Para quê? Para sermos testemunhas, não apenas em Jerusalém, como em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. E diz a palavra do Senhor que quando Jesus ele termina de trazer essas orientações para os discípulos, diz a palavra do Senhor, amados, que Jesus ele vai se ascendendo aos céus. Conforme ele vai se ascendendo aos céus, os discípulos ficam olhando para Jesus, né, fitados os olhos nos céus, e de repente a nuvem cobre Jesus, mas aparece 2 anjos vestidos de branco falando para os discípulos: ei, varões galileus, esse Jesus que vós viu sendo recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Ou seja, então voltaram em Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, né? Aqui mostra quem voltaram, né? Os discípulos ali voltaram, quase 120 pessoas, né? E eles foram para onde? Eles foram aguardar a promessa do Pai. Que promessa é esta? A promessa de ser revestido do poder de Deus, né? E em Atos capítulo 2, do versículo 1 em diante, vai falar que no dia do Pentecoste, naquela festa do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui quase 120 pessoas, né, que creram e estavam aguardando as promessas. Né? Diz a palavra do Senhor que esses quase 120 pessoas, diz a palavra do Senhor que no ambiente onde eles estavam, diz a Bíblia assim, que de repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Diz a Bíblia Sagrada que todos, 120 pessoas aproximadamente, foram cheias do Espírito Santo, do poder de Deus, para ser testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. Testemunha de quê? Testemunha de que Jesus Cristo, ele veio, nasceu de uma virgem chamada Maria. Aos 12 anos, né, Jesus Cristo estava entre os doutores da lei, fazendo pergunta para os doutores da lei. E diz a palavra do Senhor que aos 30 anos de idade, Jesus inicia o seu ministério terreno, conforme registra Lucas, né? Marcos também registra, Mateus também registra, João também vai registrar os ministérios terrenos de Jesus Cristo, né? Aonde Jesus Cristo ele inicia o ministério terreno, aleluia, trazendo salvação para todos os homens, trazendo cura de todas as enfermidades, de todas as moléstias, de todas as pestes, de todo o mal que assolava aquela humanidade. Diz a Bíblia Sagrada, aqui a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, que Jesus, ele inicia então o seu ministério terreno, né? Jesus aqui no capítulo 4, versículo 16 diz assim, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Versículo 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E diz a palavra que Jesus começou a andar junto ao mar da Galileia, né? E começou então a convidar as pessoas que ali estavam para ser seu discípulo, para se ajuntar a Jesus, para se ajuntar a Jesus Cristo. E diz a palavra que Jesus ele vai percorrendo toda aquela região da Galileia, né? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus, curando todas as enfermidades e moléstias que estavam entre o povo. E Jesus ele vai chamando as pessoas, Jesus ele vai convidando as pessoas, Jesus ele vai trazendo salvação,
Jesus vai trazendo a cura, Jesus vai trazendo a libertação para aquele povo, trazendo saúde para aquele povo. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus ele curou todo tipo de enfermidade, né? Diz a Bíblia Sagrada aqui, ó, e curando todas as enfermidades. Por aqui, queridos irmãos, Jesus ele está dizendo, né, a palavra de Deus está dizendo que não existe nada que é impossível que Deus não possa fazer. Por quê? Porque Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é Deus, o Todo-Poderoso. Lucas vai registrar no capítulo 1 e o versículo 37, dizendo assim, ó, porque para Deus nada é impossível. Por isso, queridos irmãos, o ministério terreno de Jesus foi marcado de inúmeros milagres. O ministério terreno de Jesus foi marcado de inúmeros milagres. Milagres não se explica. A Bíblia diz que Jesus, ele transformou a água em vinho, né? Na boda de um casamento ali em Caná da Galileia, né? Na boda de um casamento, Jesus foi naquele casamento, havia faltado vinho, né? E aqui é o primeiro milagre de Jesus. Agora é interessante, por que Jesus, né? Ele inicia o seu ministério terreno, realizando, né? E o primeiro milagre que é o milagre da transformação. Porque Jesus ele quer transformar a sua vida, Jesus ele quer transformar o seu casamento, Jesus quer transformar a sua vida pessoal, Jesus ele quer mudar primeiramente o teu ser. Jesus ele quer mudar e transformar o seu caráter. Jesus ele quer te trazer uma nova vida, uma transformação, uma renovação, né, genuína. Jesus ele quer te fazer uma nova criatura. Jesus quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Jesus ele quer mudar o seu caráter. Jesus ele quer mudar a sua personalidade. Deixa Deus entrar na sua vida, Jesus Cristo entrar em você através da palavra de Deus, para que ele possa trazer nova vida, transformar seu casamento, transformar a sua vida, transformar o seu ministério. Deus ele quer transformar a sua vida pessoal, a sua vida psicológica. Deus ele quer curar você de todos os males, de todas as enfermidades que você possa estar passando. Ele tem o poder de curar. Então Jesus, ele vai aqui, primeiro milagre, fazer o milagre da transformação da água para o vinho. Ele quer mudar a sua vida por completo. Quer mudar a sua vida. Você que é solteiro, ele quer mudar você. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer te abençoar. Ele quer te dar um casamento abençoado. Ele quer abençoar a sua vida profissional. Ele quer te dar saúde física. Ele quer transformar a sua história. Deus, ele quer levantar você de onde você está. Eu não sei qual é o quadro que você está passando hoje. Não sei qual é a transformação que você precisa ter na tua vida. Mas uma coisa eu sei, Jesus, ele pode transformar a sua vida. Jesus, ele quer transformar o seu casamento, quer abençoar o seu casamento, quer abençoar a sua vida profissional, quer abençoar a sua vida emocional, quer abençoar a sua vida financeira. Deus, ele quer te dar saúde. Deus, ele quer transformar todo o seu ser, o seu corpo, a sua alma e o seu físico. Deus, ele quer mudar a tua história. Apenas basta você crer na palavra do Senhor. Crer na palavra do Senhor. Primeiro passo que você tem que ter é crer que Jesus, ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Aquilo que você pensa que Jesus não pode fazer, Deus ele tem todo o poder, ele pode sim fazer. Não existe nada impossível. Olha que Lucas registrou aqui, ó. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. O seu milagre, a sua novidade de vida, a tua bênção, aquilo que você deseja, está nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso. O que você precisa fazer? Primeiro passo, acreditar que Deus pode mudar a sua história. Primeira coisa que você tem que acreditar é que Deus tem condições de mudar a sua história.
Deus, ele curou a mulher do fluxo de sangue, que tinha aparecido com todos os médicos. Nenhum médico pôde resolver o problema dela. Mas Jesus curou. No momento que ela chegou diante de Jesus, tocou na orla das suas vestes, ela foi curada daquele mal, daquela enfermidade. Então Jesus, ele tem a solução, ele pode curar a sua vida também. Seja qual enfermidade você esteja passando. Jesus, ele pode trazer cura para você. Jesus também, ele pode mudar a tua história aonde você quer que ele entre na sua história, ele pode mudar a sua história. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é crer que Deus, ele pode mudar a tua história. Aquela mulher acreditou. Ela ouviu falar que Jesus podia mudar a história dela. Ela ouviu que Jesus estava passando por ali. Ela não desperdiçou a oportunidade. Ela foi aonde Jesus estava, atravessou aquela multidão, aquelas barreiras, né, que estava à frente dela. Ela rompeu com aquele obstáculo, tocou na orla da veste de Jesus, porque ela disse: se eu apenas tocar na orla de Jesus, eu vou ser curada. Eu vou ser curada deste mal. E assim aconteceu. Primeiramente, ela acreditou que Jesus podia mudar a situação da vida dela. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar que Jesus, ele pode mudar a tua história. Segundo passo que você precisa saber e que você precisa desenvolver na sua vida. Está aqui, Marcos capítulo 9, versículo 23. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então você tem que acreditar em Jesus, que Jesus, ele pode mudar a sua história, mas você também tem que acreditar e tem que se levantar, tem que se posicionar, né? Mostrando de fato que você crê que Deus, ele pode mudar a tua história. Então diz a palavra assim, ó: se tu podes crer, Deus, ele vai fazer um milagre. Se você tiver a crença, primeiro, que Deus, ele tem todo o poder para fazer e operar qualquer coisa na tua vida, é o primeiro passo do seu milagre. Segundo, você tem que crer de todo o seu coração que Deus, ele está aqui e quer mudar a sua história. Então você tem que se levantar, tomar um posicionamento, né? E ir de encontro com Jesus, dobrar o seu joelho onde você está, ou em pensamento, falar: Deus, eu creio. A partir de agora eu tomo posse deste milagre. E assim Deus, ele vai agir na sua vida. Deus, ele vai curar você onde você está. Deus, ele vai transformar a sua história. Então, o primeiro passo, você tem que acreditar que Deus, ele tem capacidade de te dar. Você acredita que ele tem condições? Então agora desenvolva essa crença. Se posicione. Né? Confia nesta palavra. Tome posse desta palavra. Né? E parte para cima do teu milagre. Que o milagre vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, eu quero aqui trazer a respeito apenas agora aqui da definição de fé, né? Que o meu horário já está avançado, preciso ir trabalhar, ministrar o meu trabalho, né? Exercer o meu dom ali onde eu trabalho, ali naquela empresa, lá em São Bernardo do Campo. Então aqui eu quero trazer aqui, ó, a respeito da palavra fé, o significado da palavra fé. Fé é a confiança que depositamos em Deus e nas suas providências, porque cremos que ele é o nosso Deus, que sabe e conhece todas as coisas. Então, o primeiro passo, nós temos que crer. Fé é isso. Fé é você ter a confiança e depositar em Deus. Depositar essa confiança em Deus, né? Então, primeiro passo, fé é a confiança depositada em Deus. Que Deus sabe de todas as coisas,
Deus ele tem todo o poder, que Deus ele tem toda a autoridade, Deus tem domínio de todas as coisas, Deus ele pode fazer o que quer, porque nada é impossível para Deus. Então, Deus ele pode fazer o que ele quer, na hora que ele quer e do modo que ele quer. Primeiro passo da fé é esse. Nós temos que acreditar que Deus, ele detém todo o poder. Ele é Senhor. E porque ele é Senhor, ele age na hora que quer, ele faz da forma que quer, ele opera da maneira que quer. Ele é Deus. Primeiro passo, nós temos que compreender isso, né? Então, por quê? Porque Deus, quando nós fazemos assim, nós sabemos que Deus ele está no comando de todas as coisas, né? E que todas as leis, tudo que está acontecendo, existe um propósito de Deus para isso. Deus sabe de tudo que está acontecendo na sua vida, por exemplo. Tudo que está acontecendo para você, existe um propósito. Deus tem um propósito para tudo que está acontecendo. Muitas vezes, nós não compreendemos. Porque nós passamos por algumas privações da vida. Muitas vezes nós não compreendemos. Mas o primeiro passo que nós temos que ter, né, é esta compreensão aqui, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que os amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, primeiro passo, Deus tem todo o poder. Deus ele pode realizar o impossível. Agindo Deus, quem pode impedir? Ninguém. Por quê? Porque ele tem todo o poder. Então, o primeiro passo, nós temos que saber que Deus ele tem a solução de todas as coisas. Agora, é no tempo dele, é do jeito dele, e é na hora dele. Precisamos confiar nele. Precisamos depositar, então, agora a nossa confiança nele. Apresenta as suas petições diante de Deus. Apresenta aquilo que você quer diante de Deus. E confia nele. Certamente, Deus vai agir em seu favor. Assim como todas as pessoas que chegavam diante de Jesus, para que Jesus fizesse um milagre na vida dele, Jesus estendia as mãos e falava: a tua fé te salvou. Ser curado. Jesus ele olhava a fé das pessoas. Por isso que nós temos que desenvolver. Acreditar em Deus. Porque acreditamos em Deus, chegamos diante de Deus. Confiamos que ele detém o poder. Ele faz a hora que ele quer. Ele age da forma que ele quer. Agora nós chegamos diante dele e pedimos para Deus. Esse é um ato de confiança nossa. Isso é um ato que nós cremos nele. Que Deus ele pode fazer. E se Deus ele pode fazer, nós vamos pedir para Deus. A Bíblia fala: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á. A Bíblia fala que aquele que pede, recebe. Então receba da parte de Deus a tua petição. Receba da parte de Deus a tua petição. Creia que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, vou ler aqui a palavra do Senhor para me finalizar esta live. Não se esqueça de compartilhar, de comentar, de se inscrever em nosso canal, para que Deus, né, através desta live, venha a ser propagado, venha a ser divulgado, o Evangelho de Jesus Cristo venha a ser alcançado em lugares mais distantes, né? Para isso você precisa me ajudar, orando por este trabalho, orando por esta obra, orando para que muitas vidas venham a ser alcançadas através desta pregação, desta palavra que está sendo ministrada. Dá um joia, dá um like, se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Vou aqui ler em Hebreus, capítulo 11, a definição de fé segundo as Sagradas Escrituras. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam.
A prova das coisas que se não veem. Então veja, a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos. Então o primeiro passo que você precisa ter é fé. É desenvolver esta fé. Desenvolver esta fé em Deus, que Deus ele pode te dar o que você precisa. E desenvolver uma fé pessoal de forma que você venha se portar e agir com fé. Né? Então você deve basear a sua vida nesse fundamento. Qual é o fundamento? É a palavra de Deus. Não importa o que as pessoas estão dizendo para você. Mas se Deus fala que é possível porque tudo é possível àquele que crê. Então nós temos que desenvolver essa fé, né? E desenvolver de tal modo essa esperança, essa expectativa de forma segura, porque a palavra de Deus ela nos dá garantia, né? A palavra de Deus ela é firmeza. Que nós possamos confiar na palavra de Deus. Né? Aqui é uma fé racional. Não é uma fé apenas emocional. Nós temos que crer com razão e com a emoção, com o nosso entendimento. Nós temos que crer de todo o nosso ser. Né? Com toda a força da nossa vontade. Nós temos que crer, nós temos que se posicionar. Falar assim, a palavra de Deus fala aqui. Deus vai agir, Deus vai agir. Desenvolva essa expectativa. Cria, né? Esta certeza através da meditação da palavra do Senhor. Mas sempre sabendo que Ele é Deus, soberano, que age do modo que Ele quer, da hora que Ele quer, e Ele faz a vontade dEle. Por isso que Jesus sempre... Né? Interessante que Jesus é nosso exemplo, Jesus ele sempre baseava todos os milagres de Jesus baseados na vontade de Deus. Se você ler em Mateus capítulo 14, primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes, né, Jesus ele coloca todas as pessoas ali, mais de 5.000 pessoas, homens sentados ali, contando com jovens, crianças e mulheres, daria aproximadamente 15.000 pessoas. Então Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, levanta ao céu, dá graça a Deus, né, apresenta diante de Deus, né, conforme, dizendo que Deus, eu sou grato, porque eu tenho. O que eu tenho nas minhas mãos aqui é pouco, apenas 5 pães e 2 peixes. Mas eu te dou graças por isso, Senhor. Né? Então, Jesus ele apresenta diante de Deus, falando assim, Deus, eu sou grato pelo que eu tenho. Pela minha situação atual, eu sou grato. Mas eu confio em Ti, Pai. E que se o Senhor quiser, o Senhor pode multiplicar. O Senhor pode fazer isso aqui, alimentar esta grande multidão. E diz a palavra de Deus que Deus ele interveio, respondendo de forma imediata a oração de Jesus Cristo. Né? Então nós precisamos apresentar diante de Jesus Cristo, Deus, faça a sua vontade. Eu aceito o que eu tenho, mas eu sei que o Senhor pode mudar essa história. E Deus, se assim Ele quiser, como Ele fez com Jesus, né, operando aquele grande milagre da multiplicação dos pães e peixes, alimentando mais de 15.000 pessoas. Louvado seja Deus, né? Ele também pode realizar um milagre na sua vida. Não sei qual é o milagre que você precisa, mas o que nesta live de hoje estou dizendo que esse dom de poder, de curar e de maravilhas, de fazer proezas, em prol do crescimento do corpo de Cristo, do benefício da obra do Senhor, para trazer e promover a sua vida como servo e mulher de Deus. Né? Ele tem o poder para trazer a cura, a libertação, a salvação e o milagre para a sua vida, independente daquilo que você precisa. Deus ele está aqui para realizar a obra dele através de você. Então, se você ainda não é evangélico, se você ainda não decidiu em servir ao Senhor Jesus, né? Se torne, através da fé na pessoa de Jesus Cristo, filho de Deus. Né? Adquire esse poder de filho de Deus. Né? E desfrute dos dons de poder que Deus tem e quer compartilhar com você. E viva a palavra de Deus de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, para que o nome de Jesus Cristo venha a ser glorificado, né?
e realizado através de você, né, com uma vida transformadas, e porque está transformados pelo poder do Evangelho, você vai transformar vidas em nome de Jesus. Portanto, Deus abençoe você. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê o like e compartilhe com todos os seus amigos e amigas para que este trabalho venha a ser promovido e alcançado muito mais vidas, abençoando e levando a salvação do Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a transformação de todos aqueles que nele creem. Deus abençoe, em nome de Jesus, e fique com Deus. Até mais. Encerrar o vídeo?